Bom dia, shalom, shalom, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Nesta manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. Eu sou a Anne, muito prazer e seja muito bem-vindo aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje, no nosso devocional, nós vamos estar falando sobre a palavra é sobre Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Essa palavra nos lembra de uma verdade transformadora e também que essa palavra também nos lembra que sem Jesus, nós estaríamos absolutamente perdidos, que sem Ele, que só através dele nós somos livres, que sem a graça do Senhor nós não teríamos a menor chance, porque a graça do Senhor é o favor imerecido. Nós não somos merecedores. A graça do Senhor é o favor que a gente tem sem merecer. Nós nunca seríamos capazes de merecer o que Jesus fez por nós. Eu vou aqui compartilhar com vocês uma história para dar o contexto aqui para o nosso devocional de hoje. Quando um policial parou uma mulher porque a sua filha estava andando em um carro sem o assento infantil exigido, ele poderia ter lhe dado uma multa por infração de trânsito. Em vez disso, ele pediu à mãe e à filha para que o encontrassem numa loja próxima e ali comprou pessoalmente o assento exigido. A mãe estava passando por um momento difícil e não tinha dinheiro para comprar esse equipamento de segurança. Embora a mulher merecesse ter recebido uma multa por seu delito, em vez disso, ela recebeu um presente. Qualquer pessoa que conhece a Cristo já passou por algo semelhante. Todos nós merecemos uma penalidade por violar as leis de Deus. Contudo, por causa de Jesus, recebemos o favor imerecido de Deus. Este favor nos isenta da consequência final do nosso pecado, que é a morte e a separação eterna de Deus. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Alguns se referem à graça como o amor em ação. Quando a jovem mãe experimentou esse favor imerecido, disse ao policial: serei eternamente grata, e assim que eu puder, financeiramente, passarei adiante este favor. Esta reação cheia de gratidão e generosidade por ter recebido o presente do policial é um exemplo inspirador para os que já receberam a dádiva da graça de Deus. O presente de Deus é a graça imerecida da salvação quando cremos em Cristo, o seu Filho. Então eu fico imaginando, ela recebeu um assento, uma cadeirinha para sua filha, e nós recebemos a salvação. Então, ela fala, assim que eu puder, eu vou passar para frente. E nós, da mesma forma, Por isso que a gente vira uma pessoa chata, quando a gente aceita Jesus, porque a gente quer compartilhar com outras pessoas aquilo que nós recebemos,
Então, muitas vezes, nós como cristãos, a gente precisa, além de compartilhar com as pessoas aquilo que nós recebemos, que foi perdão, misericórdia, salvação, nós precisamos compartilhar essas coisas com o próximo. E muitas das vezes o que nós compartilhamos é acusação, é fofoca, é apontar o dedo para o próximo, mostrar os defeitos. É isso que nós fazemos. Nós não compartilhamos, nós não usamos as coisas que nós recebemos do Senhor com o nosso irmão. Nós compartilhamos coisas ruins. Eu fico vendo que enquanto Jesus nos estende a misericórdia, nós apontamos o dedo para o nosso irmão. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós compaixão, não acusação com o nosso irmão. Então, o que nós precisamos, né? Nós precisamos estender a graça também para o nosso irmão, para o próximo. Da mesma forma que o amor do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou, nós precisamos compartilhar exatamente a mesma coisa com a próxima pessoa. Então, o Senhor, ele, como eu disse aqui no início do vídeo, né? Que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida essa manhã, sobre a humanidade inteira. E nós precisamos usar de misericórdia com o nosso irmão também. Então, às vezes, né, a gente é tão rápido em julgar o próximo, né? A gente é tão rápido, né, de a trave atravessada no nosso olho e a gente apontando e olhando o próximo. Então, que no dia de hoje, né, a gente pegar e usar de misericórdia com o nosso irmão e compartilhar com o nosso irmão o que o Senhor fez conosco, sabe? Sabe a corrente do bem? É isso. Compartilhar com o nosso irmão o que o Senhor tem feito de bom na nossa vida. O que o Senhor faz de bom na nossa vida. Não vamos deixar que o rancor, sabe? Não vamos deixar que nossa justiça própria, sabe? Seja algo que prevaleça na nossa vida, que às vezes, né, às vezes nós achamos que nós somos melhor que os outros e nós não somos. Nós somos falhos, nós erramos e pecamos todos os dias. E tem muitas pessoas precisando deste amor, esse mesmo perdão, essa mesma misericórdia que nós recebemos um dia. Tem milhares de pessoas precisando exatamente dessa mesma coisa. E às vezes vai ser através da nossa vida que essa pessoa precisa receber tudo isso. Elas olham para nós e o Senhor quer usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Então, né, que nós sejamos hoje esse meio que o Senhor vai usar para alcançar a próxima vida. Que as pessoas possam ver em nós o amor de Jesus. Que o Senhor possa usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Que as pessoas possam ver em nós a figura de Jesus. Para que Jesus possa alcançar a vida de outras pessoas através da nossa vida, sabe?
Então, assim como esse policial, ele podia muito bem ter multado ela, mas o que ele preferiu fazer? Ele preferiu ajudar. Ele preferiu ser um agente de mudança na vida dela. Ele era o policial, ele podia simplesmente ter dado uma multa para ela e ó. Mas não, ele preferiu olhar e ver qual era o porquê que a filha dela estava andando sem a cadeirinha. Qual era a razão disso? E era porque ela não tinha condições. Não é porque ela não queria, não é porque ela era uma infratora inconsequente. Ela não tinha condições de comprar. Ela estava passando por uma dificuldade e ela não tinha condições. Ele foi lá e ajudou ela. Em vez de simplesmente só tacar uma multa nela, ele ajudou ela. E mudou a vida dela. E ela falou que ela ia fazer o mesmo por outra pessoa, ajudar alguém na dificuldade dela assim que fosse possível. Aqui no nosso país a gente não tem essa cultura muito de ajudar as pessoas, né? A gente vê muitas pessoas tipo, tomara que seja multado mesmo, né? No trânsito, nós vemos a impaciência das pessoas no trânsito, né? Eu observo muito isso aqui no nosso trânsito brasileiro. As pessoas muito estressadas no trânsito. Então, mas nós podemos mudar isso. Nós podemos nos preocupar mais com as pessoas, em vez de só simplesmente julgar a pessoa do que ela está fazendo. Por que não a gente ter um olhar diferente e pensar por que é que ela está agindo dessa forma? O que eu posso fazer para ajudar? Então, eu acho que... Desculpa, gente, eu tive que fazer isso, tá? É que tava me enroscando demais aqui essa pontinha de unha aqui. E eu tenho toque com isso. Então, nós precisamos ter esse olhar diferenciado hoje em dia para as pessoas. Às vezes as pessoas precisam mais de amor do que de julgamento. Então, essa leitura de hoje, esse devocional de hoje, me deu esse olhar mais para a gente olhar mais para as pessoas com um olhar mais de misericórdia e menos de julgamento. Pense sobre isso, né? Medite, né, sobre isso, que o Senhor teve de misericórdia, né, conosco. Então, por que não usarmos disso com o nosso próximo? Que Deus abençoe a minha e a sua vida no dia de hoje. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.